Eu estava me perguntando se existe alguma coisa mais prazerosa do que louvarmos ao Senhor, expressando gratidão ou reconhecermos o que Ele fez por nós. Não foi pouco, foi muito grandioso. Então, eu tenho a responsabilidade hoje à noite de trazer a mensagem da Palavra de Deus, mas eu vou fazer apenas uma aplicação daquilo que nós ouvimos já nas músicas. Se você prestou atenção nas letras, então você já recebeu uma ótima mensagem hoje. Então eu quero apenas nesses 10 minutos que temos nos fortalecer alguns pontos para que nós possamos refletir melhor sobre a ressurreição de Jesus. E a pergunta que eu gostaria de deixar aqui para a nossa reflexão é o seguinte: que resultado prático na sua vida traz a ressurreição de Jesus? Que diferença faz para você o fato de Jesus ter ressuscitado? Porque deu para perceber que para algumas pessoas isso faz muita diferença. Aliás, faz toda a diferença. E eu quero compartilhar com os irmãos, vamos pensando sobre essa pergunta, o texto de Mateus capítulo 28, que as irmãs mencionaram aqui na sua apresentação. Em Mateus capítulo 28, nos versos 1 a 10, nós temos aqui, quando do aparecimento de Jesus às duas mulheres, e temos um detalhe interessante aqui nesse texto, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Em Mateus capítulo 28, os irmãos podem permanecer sentados, acompanhando a leitura, eu farei a leitura do texto, e o texto diz assim, Mateus 28, 1 a 10, diz assim: no findar, pode acender as luzes aqui para mim, por favor. Eu comecei a perceber ultimamente que eu tenho que começar a sentir falta de algumas coisas. Será que isso quer dizer alguma coisa, pastor? Acho que sim. Tem que colocar os óculos. Mateus capítulo 28, a partir do verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés. E o que elas fizeram? O que elas fizeram? Adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Nós vemos nesse texto que a ressurreição de Jesus provoca, move as pessoas para que o adorem. Foi o que as mulheres fizeram. O que elas poderiam fazer? O que elas poderiam fazer? A primeira predisposição, a primeira atitude, o primeiro realmente é o quê? Adorar. Então elas se prostraram diante do Senhor e não sabemos exatamente o tipo de adoração que elas ofereceram, porque a adoração é variável. Mas certamente elas agradeceram a Deus
Certamente, talvez elas entoaram os salmos, talvez elas disseram, então os profetas disseram, e eis aqui o Senhor. Certamente o Senhor disse, e o Senhor cumpriu. O Senhor está conosco. Mas a primeira atitude dessas mulheres foi se prostrar diante do Senhor e adorar. Então, a ressurreição do Senhor provoca a adoração, move as pessoas a adorarem a Jesus. Nós tivemos hoje um culto aqui, onde no nosso tempo, com muita alegria, prestamos uma adoração ao Senhor, dentro das nossas limitações, mas prestamos de coração sincero e grato, uma adoração que vem da nossa alma, expressando para o Senhor o quanto nós somos agradecidos pelo fato de Ele ser o nosso Deus, por ser um Deus de verdade, que ressurgiu. Então, você percebeu que a ressurreição de Jesus provoca isso, a adoração. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu em muitos lugares na cidade de São Paulo, isso aconteceu em muitos lugares do Brasil, isso aconteceu no mundo todo, onde existem pessoas que creem em Jesus. Elas se reuniram para adorar ao Senhor. E uns falaram numa língua, e outros falaram outra língua, e uns de um jeito, e outros de outro jeito. Mas aqueles que creem no Senhor se reuniram para adorar ao Senhor. Porque a ressurreição de Jesus provoca isso. Ela nos move a isso. Nós adoramos ao Senhor. Nós nos alegramos ao Senhor. Nós queremos cantar ao Senhor. Queremos gritar ao Senhor. Nós choramos por causa disso. Ficamos arrepiados por causa dessas coisas. Alguém disse, eu quase não consegui cantar, eu ia chorar. Eu falei, você não tem ideia da força que eu fiz para não chorar. Porque eu já não canto, chorando então ia ser. Porque é algo que, de fato, bate, nos toca de uma maneira muito forte. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com essa verdade da Escritura, uma realidade do nosso Deus, nós não temos ação. Nós só temos que adorar. Por isso essas coisas. As mulheres adoraram ao Senhor falando sobre que Jesus venceu a morte quando ressurgiu. Isso para nós é maravilhoso. Porque se Ele venceu a morte, isso significa que nós também venceremos a morte. Os jovens cantaram, e eu sei que talvez você está se perguntando, olha, fala o que os jovens iam cantar e o que aquele senhor estava fazendo lá, né? É que a gente como líder, a gente motiva, vai lá, junto, né? Mas olha, não ajuda muito não, ficar ali mais dando um incentivo. Mas os jovens cantaram que maior amor não há. Não há. E não há mesmo maior amor. Ninguém fez por mim o que Jesus fez. Ninguém fez ou fará por você o que Jesus fez. Ninguém. Ele reinará para sempre. E as crianças? Puxa vida, aí que dá vontade de chorar mesmo. Sorrindo. Crianças são algo fantástico. Sorrindo, alegres. Jesus ressuscitou. Que maravilha. As crianças testemunharam isso. Porque a ressurreição, ela nos move a isso. Ela nos move a adorar ao Senhor. A ressurreição nos move a servir ao Senhor. Olha, foram gastos tempo se preparando para esse dia de hoje. Não é, irmãs? Não é, jovens? Crianças, todo mundo trabalhando para o dia de hoje. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus nos move a desejar servi-lo. Nós queremos servi-lo, mais e melhor a cada dia. Essas mulheres obedeceram a Jesus saindo e compartilhando sobre o que elas ouviram. Jesus está vivo, elas estavam servindo ao Senhor, continuando o serviço que elas já faziam antes.
quando Jesus ainda estava ministrando no meio deles. Então a ressurreição nos move a louvar, a ressurreição nos move a servir com as nossas vidas, com os nossos talentos, com os nossos dons, dar ao Senhor tudo o que somos e tudo o que temos, porque nós somos dele e é para ele todas as coisas. A ressurreição nos move a termos esperança. O pastor mencionou hoje de manhã o texto de Paulo aos Coríntios, quando Paulo gasta quase todo o capítulo falando sobre a ressurreição de Jesus, quando ele está ensinando sobre o Evangelho. E ele fala mais sobre a ressurreição e ele mesmo explica, porque se não existe ressurreição, então o resto não faz sentido. Então ele disserta sobre a ressurreição. E ele fala algumas coisas interessantes lá. Ele diz em 2 versos no capítulo 15, 14 e 17, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Mas como o pastor mencionou de manhã, porém, ele ressuscitou. E a nossa pregação é válida. E a nossa fé é verdadeira. Amém. Porque Cristo ressuscitou. Você reparou o seu devocional, o seu texto na página inicial do seu boletim hoje? Uma mensagem é passada ali. E o texto mencionado é João capítulo 16. Eu esqueci o meu ali. É o verso 16 ou 22, né? O verso 22. E naquele texto, Jesus falando às pessoas, ele traz algumas informações para animá-las. Ele diz para elas no verso 16, olha, um pouco mais, e vós me vereis outra vez. Eu estou indo, um pouco mais só, e vós me vereis outra vez. Verso 16 de João 16. E no verso 22, no mesmo capítulo de João, ele diz, é o verso que está no seu boletim, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Irmãos, sempre nessa época do ano a gente tem uma mistura de muita alegria, louvor, mas também tem um pouco de tristeza no coração. Porque quando nós vemos as imagens que são passadas sobre o sofrimento do nosso Senhor, não tem como o nosso coração também não entristecer-se por aquilo que passou o nosso Senhor. E nós não nos entristecemos porque temos compaixão, não. Nós nos entristecemos porque tudo aquilo foi por nós. E nós sabemos mais que ninguém que nós não merecemos nada. Mas Ele fez tudo por nós. E Ele disse, ainda que vocês se entristeçam hoje, e ainda que a alegria de vocês seja parcial hoje, porque nós vemos pela fé hoje, não é? Nós vemos com os olhos da fé, mas haverá um dia, quando nós o veremos face a face. Haverá um dia, quando prostrados, beijando os seus pés, nós o tocaremos. Haverá um dia, quando prostrados diante dele, nós cantaremos tudo aquilo que cantamos aqui durante todos esses anos. Cantaremos olhando para ele, e nós expressaremos do nosso coração, com muita gratidão, tudo aquilo que nós sempre tivemos o desejo de fazer, face a face, olhando para ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Olharemos para ele e cantaremos. Obrigado, Senhor. Um dia, nós estaremos face a face. Então a ressurreição move em nós esperança. Nós temos fé, temos esperança. Por quê? Porque o nosso Deus é vivo, porque o nosso Deus é verdadeiro,
porque o nosso Deus trabalha em nós de maneira que nós sempre estamos olhando para Ele. E por mais que às vezes as coisas sejam difíceis aqui, Ele levanta a nossa cabeça e diz: olhem para mim, porque um dia eu voltarei a vós. Amém. Então a ressurreição nos move a isso. Ela nos move a louvar, ela nos move a servir, ela nos move a ter esperança, a ter fé. E o nosso coração se enche de tudo isso. E a vontade que nós temos é de explodir, né? Senhor, nos leve. Eu quero que isso seja logo. Eu quero tocar os seus pés logo. Eu quero me prostrar diante do Senhor logo. Mas temos que esperar. Temos que esperar. Mas enquanto esperamos, adoramos, servimos e temos fé. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: o que a ressurreição de Jesus provoca em você? Naqueles que creem no Senhor, ela provoca isso que eu acabei de mencionar. Pelo menos é um pouco do que provoca. Provoca muito mais. Mas, e em você? A ressurreição de Jesus te move a alguma coisa? Mexe com você de alguma maneira? Deixe-me dizer para você o seguinte: se a ressurreição de Jesus não move você a adorá-lo, a servi-lo, a ter fé nele, é porque você não é dele. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: você está perdendo. Está perdendo o privilégio enorme de ser do Senhor. Está perdendo um privilégio enorme de desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Está perdendo um privilégio que nós nem conseguimos expressar em palavras, de ser amado pelo Senhor, de louvar ao Senhor, de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. Então, deixe que aquilo que foi ensinado hoje aqui através da música e agora nessa aplicação, deixe que isso faça sentido para você, compreenda isso. Se você não é do Senhor, você está perdendo. Cada dia você está perdendo. Sem Jesus, cada dia é um dia perdido. Sem Jesus, cada hora é uma hora perdida. Sem Jesus, cada ano é um ano sem sentido. Porque só com Jesus a vida faz mesmo sentido. Pense sobre isso. Hoje, Jesus está dando um recado a você, porque você ainda tem oportunidade. Mas será que você terá uma outra oportunidade? Pense sobre isso. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo tão maravilhoso, tão especial, tão gostoso aqui na presença dele. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor. O nosso coração se enche de muita alegria, tal como daquelas mulheres. E a nossa atitude, Senhor, é de adorar ao Senhor, tal como daquelas mulheres. Nós queremos, ó Deus, expressar com a nossa alma o quanto nós o amamos e o quanto nós somos gratos, porque o Senhor sofreu por nós. O Senhor foi ao sepulcro por nós e o Senhor ressuscitou por nós. E Pai, nós queremos dizer ao Senhor agora: muito obrigado, Senhor. Pai, nós queremos expressar agora ao Senhor: louvado seja o seu nome, Senhor. Hoje, amanhã, sempre, por toda a eternidade, louvado seja o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Pai, nosso coração expressa ao Senhor a nossa gratidão. Mas, Senhor, temos pessoas, muitas pessoas em nossa cidade, pessoas em nosso país, pessoas no mundo, talvez hoje pessoas aqui, neste lugar,
onde a ressurreição não faz diferença alguma, onde o Senhor não tem espaço nas suas vidas, onde para essas pessoas o Senhor ainda não é Deus, onde para essas pessoas elas ainda não te adoram, elas não te servem, elas não têm esperança no Senhor, elas não têm fé no Senhor. Pai, nós oramos que pela graça e misericórdia do Senhor, assim como o Senhor nos alcançou, alcance também essas pessoas. Pai, se temos pessoas aqui hoje à noite, assim, alcance os seus corações, para que o Teu nome seja glorificado, e para que elas vivam uma vida de gratidão ao Senhor, para que elas experimentem um relacionamento com o Senhor. Quando a igreja está orando, orem, irmãos. A mensagem do Senhor foi divulgada hoje. As crianças pregaram hoje. O nome do Senhor foi glorificado hoje. Se você está conosco aqui hoje à noite, e você não tem esse privilégio, você não faz parte do corpo do Senhor, Jesus ainda não é o seu Salvador, a ressurreição para você é apenas um acontecimento. Mas se hoje, nesse instante, o Senhor está falando ao seu coração: eu amo você, eu morri por você, eu ressurgi por você, e eu quero você para mim, eu quero salvá-lo, eu quero operar na sua vida. Se o Senhor está falando ao seu coração hoje, nesse sentido, e você gostaria de responder ao Senhor dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu sei que tudo que o Senhor fez hoje para mim foi por me salvar, então eu estou aqui e eu quero hoje ser salvo pelo Senhor. Levanta a sua mão e eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém? Só levanta a sua mão e eu vou só fazer uma oração por você. Aqui mesmo onde eu estou. Tem alguém? Pastor, ore por mim, porque eu de fato preciso de Jesus. Eu não creio em Jesus, mas eu gostaria hoje de entregar a minha vida a Ele, por tudo aquilo que eu ouvi aqui. Tem alguém? Só levanta a sua mão e eu vou orar por você. Muito bem. Se você quiser tirar dúvidas, conversar sobre isso, para entender melhor, eu, pastor Alceu, estaremos à porta, você pode nos procurar. Será um prazer para nós sentar com você e mostrar na palavra de Deus como a ressurreição também pode fazer sentido na sua vida. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo feito aqui. Eu não tenho dúvidas de que o nome do Senhor foi glorificado hoje aqui. E nós agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã, que durante o dia de hoje se dispuseram a servir ao Senhor, durante as últimas semanas se preparando. Obrigado pelas nossas crianças tão lindas, maravilhosas, trazendo ao Senhor um louvor puro. Obrigado, Senhor, e continue sempre trabalhando para que nossa igreja esteja sempre fazendo o melhor ao Senhor, e sempre pregando a mensagem de que o nosso Deus é verdadeiro. Ele ressurgiu e Ele é Deus sobre tudo e sobre tudo.